Antes de começarmos essa oração poderosa, eu quero te convidar a respirar fundo, fechar os olhos e, por um instante, silenciar o barulho da sua mente. Sabe por quê? Porque antes mesmo de a gente dobrar os joelhos e abrir os lábios em oração, é importante abrir o coração para ouvir o que Deus quer falar conosco. Muitas vezes a gente chega aqui com pressa, ansiosos, querendo respostas imediatas. Mas Deus nos chama primeiro para a escuta, para aquele momento de entrega silenciosa. Então agora, deixa tudo de lado. As preocupações, os medos, os pensamentos acelerados e se concentre apenas nisso. Deus está aqui, agora, falando com você. À espera. Esse tema que tantas vezes machuca, confunde e até faz a gente questionar: Deus, por que tanta demora? Talvez você esteja nesse exato momento vivendo uma fase de espera, esperando por uma cura, por uma porta de emprego, pela reconciliação de um relacionamento ou até mesmo por uma resposta que parece nunca chegar. E eu quero te dizer, essa espera não é um castigo, não é Deus te ignorando, e muito menos um sinal de que você não é amado. Pelo contrário, cada segundo dessa espera é um campo de treinamento para a sua fé, um processo invisível onde Deus está te moldando, te preparando e trabalhando nos bastidores de formas que você ainda não consegue enxergar. Salmos 27, 13 e 14 nos lembra disso de uma forma tão linda. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Olha que promessa poderosa, não é só no céu, na eternidade, é aqui, na sua vida real, no meio dessa luta, nessa fase que parece interminável. Deus está agindo enquanto você espera. Mesmo quando tudo parece parado, quando o céu parece fechado, Ele está orquestrando coisas que os seus olhos ainda não veem. Então, não desista, não solte a fé agora, porque o que Ele tem preparado para você vai valer cada lágrima, cada noite mal dormida, cada oração que você fez chorando. Se essa palavra já começou a falar com você, comenta aqui embaixo: eu confio em ti, Senhor. Isso é um ato de fé. Escreve com o coração. Quando a gente fala sobre esperar em Deus, a maioria das pessoas pensa apenas no resultado final, na bênção chegando, no milagre acontecendo, naquela notícia boa que muda tudo de uma hora para outra. Mas a verdade é que o maior propósito da espera não é só o que Deus vai fazer por fora, mas o que Ele está construindo por dentro de você. A espera é como uma escola invisível, onde a matéria principal é a confiança, a dependência e o abandono de todo o controle humano. Deus está mais interessado em quem você está se tornando nesse processo do que simplesmente no final da história. Sabe aquela ansiedade que tenta te fazer correr na frente de Deus? Aquela vontade de forçar situações, de abrir portas que ainda estão fechadas, de tentar fazer acontecer pelas suas próprias mãos? Pois é, essa é uma das maiores lutas da fé. Confiar de verdade é escolher permanecer, escolher descansar, mesmo quando o coração grita por uma solução rápida. Não é fácil, eu sei. Tem dias que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Parece que quanto mais você ora, menos resposta vem. Mas Ele está aí, bem aí, no silêncio, trabalhando nas camadas mais profundas da sua alma. A palavra de Deus é clara quando diz em Isaías 40:31: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha só, Deus não está prometendo apenas um resultado. Ele está prometendo renovação enquanto você espera, forças novas, ânimo renovado, paz que vai além do entendimento humano. Não é uma espera em vão, é uma espera com propósito, com transformação, com uma construção invisível acontecendo agora mesmo dentro de você.
Se você já passou por uma fase de espera, ou se está vivendo isso agora, comenta aqui: minha força vem do Senhor. Agora eu quero que você imagine algo comigo. Pense num agricultor. Ele planta uma semente, cobre com a terra, rega com cuidado, mas ele não fica cavando o chão todos os dias para ver se a semente está brotando, não é? Ele sabe que existe um tempo invisível, um processo subterrâneo, um ciclo que ele não pode apressar. E com a nossa vida é exatamente assim. Muitas vezes Deus planta uma promessa no nosso coração, uma palavra de esperança, um sonho, mas o crescimento acontece no oculto, onde os olhos humanos não alcançam, onde só o Espírito Santo consegue trabalhar. Talvez hoje você esteja vivendo justamente esse subterrâneo espiritual. Olha ao redor e parece que nada está mudando, que tudo está parado, mas no invisível, raízes estão se formando, sua fé está criando profundidade, sua estrutura espiritual está sendo fortalecida para suportar aquilo que Deus tem preparado para você lá na frente. Às vezes, Deus permite essa estação de silêncio, justamente para te livrar de um futuro colapso. Porque receber uma bênção sem estrutura é como colocar um peso enorme sobre um chão frágil. Mais cedo ou mais tarde, desaba. E é por isso que a espera também é um tempo de rendição, um tempo de abrir mão da vontade própria e dizer com o coração: Senhor, seja feita a tua vontade, no teu tempo, do teu jeito. Sim, muitas vezes vamos lutar contra isso. Vamos tentar argumentar com Deus, fazer barganhas, criar atalhos, mas a resposta dele continua sendo a mesma: espera em mim, confia em mim. Eu sei o que estou fazendo. E por mais difícil que seja aceitar, essa é a verdade que traz paz. Se essa palavra está falando contigo, comenta agora: eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Escreve com fé. Deixa esse compromisso registrado. Talvez você já tenha se pegado perguntando: por que é tão difícil esperar? Por que a gente sente essa urgência de resolver tudo agora, de ter respostas imediatas, de ver o caminho se abrir na nossa frente sem demora? A verdade é que a nossa natureza humana odeia o desconhecido, detesta o silêncio e teme aquilo que não pode controlar. Mas sabe o que Deus mais deseja te ensinar nessa fase? Que o controle nunca esteve nas suas mãos e que isso não é motivo para desespero, mas sim para descanso. Porque se existe alguém que conhece cada detalhe da sua história, cada curva do seu caminho, cada lágrima que você derramou, esse alguém é o Senhor. Durante muito tempo, eu mesmo pensei que se eu orasse mais, jejuasse mais ou chorasse mais, Deus iria agir mais rápido. Mas com o tempo, o Espírito Santo me mostrou que a espera não é uma punição, é um convite. Um convite para confiar sem ver, para descansar mesmo sem entender, para parar de olhar para o relógio e começar a olhar para o céu. Deus não atrasa. Ele apenas trabalha com um relógio diferente do nosso. Um relógio que leva em consideração o nosso futuro, o nosso crescimento e até mesmo os perigos invisíveis que Ele está nos livrando sem que a gente perceba. Filipenses 4, 6, 7 nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha que promessa maravilhosa! Enquanto você ora, enquanto você espera, Deus está derramando uma paz que não faz sentido humano, uma paz que só o Espírito Santo pode dar. Então, se hoje o coração estiver agitado, respira fundo, entrega novamente e lembra: o controle está nas mãos mais seguras do universo. Se você quer declarar isso agora, escreve nos comentários: eu confio no teu tempo, Senhor. Quero ver você participando com fé. Agora vamos falar de uma das maiores batalhas internas que surgem durante a espera:
a luta contra o medo e a dúvida. Quantas vezes você já se pegou pensando, e se Deus não fizer? E se essa porta nunca se abrir? E se eu estiver esperando por algo que nunca vai acontecer? Essas perguntas muitas vezes aparecem na calada da noite, quando tudo está silencioso, quando o telefone não toca, quando as notícias não chegam e o coração começa a ser atacado por pensamentos de derrota. Mas deixa eu te dizer algo com toda a força da minha fé. O silêncio de Deus nunca é sinal de ausência. O silêncio dele é muitas vezes o cenário perfeito para que a sua fé amadureça, cresça e se torne inabalável. Deus não está te punindo. Ele está te preparando. O que você sente como atraso, Deus chama de alinhamento. O que você chama de demora, Deus chama de proteção. E o que você vê como tempo perdido, Deus enxerga como o processo exato para o cumprimento do propósito que Ele mesmo desenhou para a sua vida. Lembra de Jesus? Ele esperou 30 anos para começar o ministério público e durante todo esse tempo, ele estava sendo moldado, preparado, lapidado, até chegar o momento certo. Se o próprio Filho de Deus precisou esperar, por que com a gente seria diferente? Hebreus 10, 35, 36 nos traz uma palavra forte. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Olha que lindo! A sua confiança será recompensada, a sua perseverança será honrada, e a promessa vai se cumprir no tempo perfeito. Então hoje, ainda que o medo tente te paralisar, levante a cabeça, declare com fé e continue esperando com esperança. Se essa parte falou ao seu coração, comenta agora: minha esperança está em ti, Senhor. Quero te ver declarando isso com toda a fé. Agora, eu quero te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido no meio dessa tempestade emocional. Deus te vê. Isso mesmo. Ele te vê quando ninguém mais vê. Ele te escuta quando ninguém mais escuta. Ele percebe cada lágrima que você enxuga escondido, cada suspiro de cansaço, cada vez que o seu coração quase desiste, mas você escolhe continuar crendo. Você pode até achar que está sozinho, pode até pensar que suas orações estão ecoando no vazio, mas a verdade é que o céu inteiro está atento ao som da sua voz. Deus não é surdo às suas orações. Ele é especialista em transformar esperas dolorosas em testemunhos poderosos. O livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 25 e 26, diz assim: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Olha que palavra profunda. Esperar em silêncio. Não é o silêncio de quem desistiu, é o silêncio de quem confia. É o silêncio de quem sabe que o Deus que prometeu é o mesmo Deus que vai cumprir. Você não precisa fazer escândalo espiritual para ser ouvido. Não precisa tentar convencer Deus com argumentos. Ele já te ouviu, desde a primeira oração, desde o primeiro suspiro de desespero. Ele já estava agindo. E sabe o que é mais lindo? Durante a espera, Deus está mexendo nas circunstâncias, mas também está mexendo em você. Ele está quebrando o orgulho, limpando o medo, tirando de dentro tudo o que não combina com o propósito que Ele tem para a sua vida. E quando chegar o momento, você vai olhar para trás e entender que cada minuto dessa espera teve sentido. Cada lágrima regou um solo que vai dar frutos no tempo certo. Se essa mensagem te alcançou agora, comenta aqui embaixo: eu creio que Deus está me ouvindo. Isso é um ato de fé. Agora vamos falar sobre uma verdade que mexe com a nossa alma. Às vezes, a espera é o meio que Deus usa para nos ensinar a depender mais dele do que do resultado final. Isso pode ser difícil de ouvir, mas é libertador quando você entende.
Tem bênçãos que, se Deus te entregasse hoje, poderiam te afastar dele, poderiam inflar o seu ego ou até fazer você parar de orar. Deus conhece as intenções mais profundas do nosso coração. Ele sabe quais áreas ainda precisam ser curadas, quais orgulhos precisam ser quebrados, quais medos precisam ser enfrentados. E Ele usa esse tempo de espera para fazer essa obra silenciosa, mas transformadora. Muitas vezes, a gente se pega querendo que Deus encaixe nos nossos planos, que Ele assine embaixo das nossas vontades, que Ele atenda o nosso cronograma. Mas sabe o que Ele quer? Que a gente troque o Deus faz do meu jeito por um Senhor faça do teu jeito. Tem uma diferença gigante nisso. Entregar o controle de verdade é parar de ditar os termos, é parar de exigir o como, o quando e o porquê, e simplesmente confiar. Confiar que o Pai que te criou, que te formou, que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, jamais vai te entregar menos do que o melhor. Provérbios 3, 5, 6. Reforça isso com tanta clareza. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deus não precisa da nossa lógica, Ele trabalha com a fé. Não é sobre entender tudo, é sobre confiar mesmo quando nada faz sentido. Enquanto você espera, Ele está endireitando os caminhos, ajeitando os detalhes, ajustando tudo para que quando a promessa chegar, seja perfeita e te encontre pronto. Se você está pronto para entregar o controle para Deus, comenta agora: Senhor, faça do teu jeito na minha vida. Escreve com fé. Agora vamos falar de uma armadilha que o inimigo adora usar justamente quando estamos esperando: a comparação. Quantas vezes você já olhou para o lado e viu pessoas conquistando o que você tanto ora? Amigos casando, colegas sendo promovidos. Agora vamos falar de uma armadilha que o inimigo adora usar justamente quando estamos esperando: a comparação. Quantas vezes você já olhou para o lado e viu pessoas conquistando o que você tanto ora? Amigos casando, colegas sendo promovidos, outras pessoas testemunhando curas, enquanto você parece estagnado no mesmo lugar. Isso dói, machuca e muitas vezes faz a gente questionar: Deus, por que com ele sim e comigo não? Mas deixa eu te dizer uma verdade que precisa ficar gravada no seu coração. O relógio de Deus é pessoal. O tempo de Deus para a sua vida é único, intransferível e totalmente diferente do tempo de qualquer outra pessoa. Salmo 37:7 nos dá uma direção tão clara: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Olha isso. Deus está dizendo para você não olhar para a direita, nem para a esquerda, mas apenas para Ele. Cada história é escrita de um jeito. Cada testemunho é construído com uma jornada particular. O que parece rápido para uns pode ter sido antecedido por lutas que você nem imagina. E o que parece demorado para você está sendo acompanhado de uma preparação tão profunda que o resultado final vai te surpreender. Então, se hoje você está com o coração pesado por causa das comparações, fecha os olhos, respira fundo e entrega isso nas mãos de Deus. O que Ele tem para você, ninguém pode tomar. As promessas dele são personalizadas, sob medida, e no tempo certo, elas vão se cumprir. Não corra atrás da bênção dos outros, porque o que Deus tem para você é maior, melhor e carregado de propósito. Se essa palavra foi para você, comenta agora: meu tempo é o tempo de Deus. Escreve com fé. Agora eu quero te lembrar de um princípio espiritual poderoso. Aquilo que Deus faz durante a espera é tão importante quanto aquilo que Ele fará quando a resposta chegar.
Muitas vezes a gente acha que só vai glorificar a Deus quando o milagre acontecer, quando a porta abrir, quando a cura vier, quando o emprego for conquistado. Mas sabe qual é o verdadeiro milagre? É manter a fé viva mesmo quando tudo ainda parece igual. É adorar no meio da dúvida. É levantar as mãos e dizer glória a Deus, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. É permanecer com o coração inclinado para o céu, mesmo quando a resposta parece distante. É na espera que Deus desenvolve em você uma fé madura, sólida, inabalável. Ele está te ensinando a confiar nele pelo que ele é, e não apenas pelo que ele pode fazer. Ele está te mostrando que a presença dele é suficiente, mesmo antes da bênção chegar. Porque a verdade é que, quando a promessa finalmente se cumprir, você não será mais a mesma pessoa que começou essa jornada de espera. Você terá cicatrizes de guerra, marcas de fé e um testemunho tão poderoso que servirá para fortalecer outras pessoas ao seu redor. Tiago 1:2-4 nos ensina algo profundo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Deus está forjando em você essa perseverança, esse caráter, essa maturidade espiritual. Não é castigo, é cuidado, é amor, é preparação. Se você quer declarar que vai adorar a Deus mesmo na espera, comenta agora: eu escolho te adorar, Senhor. Escreve com fé. Agora é o momento de você entender que a espera também é um campo de batalha espiritual. Enquanto você espera, o inimigo tenta lançar mentiras na sua mente. Ele sussurra: nada está acontecendo. Deus esqueceu de você. Sua oração não tem efeito. Você está sozinho nessa luta. Mas deixa eu te dizer com toda a autoridade da palavra de Deus: isso é mentira. Enquanto você espera, o céu está em movimento. Anjos estão sendo enviados. Situações estão sendo alinhadas e, principalmente, o próprio Deus está cuidando de cada detalhe que você nem imagina. O silêncio não é abandono, é estratégia, é cuidado, é prova de amor. Isaías 64:4 nos diz algo tremendo. Desde os tempos antigos não ouviu-se, nem com ouvidos percebeu-se, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Presta atenção nessa parte. Deus trabalha por você enquanto você espera. Isso significa que, mesmo quando tudo parece parado, existe um mover invisível acontecendo a seu favor. Deus está abrindo caminhos onde você ainda vê apenas muros. Ele está preparando pessoas, recursos, oportunidades que só vão se revelar no tempo exato. E sabe o que mais? Deus também está trabalhando dentro de você, te fortalecendo, te blindando emocionalmente, te ensinando a guerrear com oração, com louvor, com perseverança. Cada vez que você escolhe levantar da cama, mesmo sem vontade, cada vez que você dobra os joelhos chorando, mas ainda assim diz: eu confio em ti. Você está vencendo batalhas que nem consegue ver. E Deus está lá, te sustentando, te aplaudindo, te conduzindo até o dia da vitória. Se você está disposto a continuar confiando mesmo em meio à guerra espiritual, comenta agora: Deus está lutando por mim. Escreve com fé. Agora, eu quero que você olhe com carinho para o seu próprio coração e reconheça uma realidade que muitas vezes a gente tenta esconder até de nós mesmos: o medo de que a espera termine em decepção. Quantas vezes você já pensou: e se depois de tanto orar, tanto esperar, nada acontecer? Esse é um dos maiores ataques que o inimigo lança, porque ele sabe que se conseguir colocar dúvida na sua fé, você vai começar a recuar, a orar menos, a desacreditar. Mas hoje
Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida: você não vai terminar essa espera frustrado, porque a palavra de Deus garante que aqueles que esperam nele jamais serão envergonhados. Salmo 25:3 traz essa promessa com tanta força: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Isso é Deus falando diretamente com você. Ele está te dizendo: filho, filha, eu não brinco com os seus sentimentos, eu não ignoro as suas lágrimas, eu não atraso os seus sonhos por crueldade. Tudo o que eu faço tem um propósito, e quando a resposta chegar, vai ser muito melhor do que você imaginou. O que hoje parece um atraso, amanhã vai ser testemunho, vai ser motivo de louvor, vai ser a prova viva de que Deus nunca falha. E sabe de uma coisa? Quando Deus faz, Ele faz de um jeito tão perfeito, tão completo, tão além do que você esperava, que você vai olhar para trás e agradecer até pela espera. Vai agradecer pelas noites em claro, pelas orações choradas, pelas vezes em que quase desistiu, porque tudo isso vai fazer sentido quando o céu se abrir sobre a sua vida. Então hoje, escolhe mais uma vez acreditar, mesmo que seja com a última gota de força que você tem. Se você crê que Deus não vai te decepcionar, comenta agora: minha confiança está no Senhor. Quero ver essa declaração de fé nos comentários. Agora que estamos chegando ao final dessa oração, eu quero que você faça algo muito especial. Visualize o dia em que a sua espera vai acabar. Imagine o momento em que a resposta vai chegar, o telefone vai tocar, a porta vai se abrir, a cura vai ser declarada, ou aquela pessoa que você tanto ora vai voltar para sua vida transformada. Visualiza o seu coração explodindo de gratidão, as lágrimas rolando, mas dessa vez de alegria, o testemunho saindo da sua boca, e você dizendo para todo mundo: valeu a pena esperar em Deus, porque esse dia ele vai chegar. O mesmo Deus que começou essa obra é fiel para completá-la. Mas até lá, enquanto esse dia não chega, escolha esperar bem. Espere adorando, espere confiando, espere declarando a palavra, espere lembrando todos os dias que Deus é bom, que Ele é justo e que Ele está no controle. Não permita que a amargura tome conta do seu coração. Não deixe que a dúvida roube a sua fé. Não permita que o desânimo te paralise. Você está num processo, sendo moldado, sendo preparado. E quando a promessa se cumprir, você vai entender que cada segundo dessa espera foi cuidado, foi proteção, foi amor. Vamos terminar com a oração que resume tudo o que Deus trabalhou em nós até aqui. Senhor, eu te agradeço por cada momento dessa espera. Eu te louvo por cada lágrima, por cada noite em claro, por cada vez que meu coração quase desistiu. Mas o Senhor me sustentou. Eu escolho confiar, escolho esperar, escolho acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir. Me fortalece, me enche de fé e me dá paz enquanto eu caminho nesse tempo de espera. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, se ela mexeu com sua fé, se ela te trouxe esperança, comenta agora com toda a força do seu coração: glória a Deus, porque vale a pena esperar. E compartilha esse vídeo com alguém que também está esperando por um milagre. Juntos, vamos declarar que Deus é fiel em todo o tempo.